A história de vida de hoje, você ouve uma história muito interessante e dramática chamada Sua Enteada. O calor sufocante de uma tarde de junho em Ankara parecia tornar tudo espesso e sufocante. O som das cigarras cantando do lado de fora da janela era alto e prolongado, como se tentasse tornar o silêncio na espaçosa casa de 2 andares mais pronunciado. Alcione, 18, que acabara de receber seu diploma do ensino médio, estava sentada em uma cama em seu pequeno quarto. Seus olhos eram grandes, mas sempre cobertos por uma névoa de tristeza. Alcione é quieta e vive uma vida fechada. Ela sempre ansiou por atenção, um reconhecimento, mas sempre se sentiu como uma sombra fraca e invisível nesta mesma casa, mesmo quando sua mãe estava aqui. E agora sua mãe não estava aqui. Ela acaba de levar uma mala para sua cidade natal, a centenas de quilômetros de distância, para cuidar de sua avó, gravemente doente. A viagem deve durar pelo menos uma semana. Isso também significou que esta foi a primeira vez que Alcione ficou sozinha em casa, com o Sr. Manuel. Manuel, um homem de quase 40 anos, é seu padrasto há 2 anos. O Sr. Manuel é um homem de estilo certo. Sua aparência é sempre arrojada, elegante e seu jeito de falar é atraente e agradável. Ele estava no negócio, muitas vezes indo e voltando entre a cidade e esta casa. Sua presença, embora não seja barulhenta, sempre carrega uma pressão invisível. Alcione ouviu seu carro estacionado sob o portão. Ele estava de volta. O ar da casa, que já estava sufocante com o calor, agora estava misturado com um estranho constrangimento. Ela não sabia se deveria dizer olá ou apenas ficar em silêncio na sala. Uma vaga sensação de insegurança começa a se infiltrar, como uma pequena cobra rastejando na mente imatura de uma garota de 18 anos. Por uma semana, éramos apenas ela e ele nesta casa deserta. A casa de repente ficou estranhamente grande assim que o som das rodas de sua mãe desapareceu. Cada som se tornou tão distinto. O tic-tac do relógio de parede, o som da corrente de ar pela janela e a própria respiração de Alcione. A garota de 18 anos vagava na cozinha, colhendo legumes, lavando arroz, todas as ações lentamente, como se tentasse prolongar o tempo, tentando atrasar o momento que ela sabia que estava prestes a chegar. No momento em que Manuel voltou, a cozinha, que fora domínio de sua mãe, estava agora banhada pelo sol dourado da noite e pela confusão de Alcione. Ela não estava acostumada a preparar o jantar para 2 pessoas, especialmente quando a outra pessoa era ele. O som do portão de ferro do lado de fora fez um som seco, e então o som da motocicleta morreu. Alcione ficou assustada, seu coração pulou uma batida. Ele estava de volta. Ela abaixou apressadamente o rosto para a cesta de vegetais, suas mãos trabalhando mais rápido, mas sua mente estava grudada em cada som. O som da chave clicando na fechadura, o som da porta principal abrindo e fechando, bateu. Um clique selou decisivamente o espaço da casa. Os passos de Manuel eram sempre firmes e pesados, ao contrário dos passos apressados e promíscuos de sua mãe. Ele foi direto para a sala de estar e ela podia ouvi-lo jogando a pasta de couro no sofá, sua respiração cansada e depois o silêncio. O silêncio durou vários minutos, tenso como uma corda. Alcione prendeu a respiração, esperando que ele fosse direto para o quarto ou saísse para abrir a varanda para fumar como de costume. Mas não. O som de passos soou novamente, indo direto para a cozinha. Alcione sentiu a frieza do pescoço, embora o suor pingasse em sua testa. Ele estava parado na porta da cozinha. Ela não precisava olhar para cima para saber. O espaço foi subitamente invadido por um cheiro muito estranho. Era o cheiro de perfume masculino caro, o cheiro que ela ocasionalmente sentia quando ele passava, mas agora era mais forte, misturado com o cheiro de fumaça de cigarro em sua camisa e o suor salgado de um dia de trabalho. É o cheiro de outro mundo, um mundo de crescimento, de dinheiro, de tropeços que ela nunca conheceu. O que você está cozinhando?
A voz profunda de Manuel soou logo atrás dela. Alcione se assustou e quase largou a faca. Sim, eu. Eu cozinho sopa de abóbora com peixe refogado. Ela respondeu ligeiramente, não ousando virar a cabeça. Ele disse sim, por um momento, e depois ficou em silêncio. Mas não foi. Ele ainda estava parado ali, encostado na porta, e ela sabia que ele estava olhando para ela. Ela não conseguia ver aquele olhar, mas podia senti-lo. Isso entorpeceu sua coluna, fazendo com que seus dedos ficassem desleixados. Ela cortou a abóbora, mas teve medo de cortá-la em suas mãos. Você ligou de volta? Ele perguntou novamente. Sim, liguei à tarde. Mamãe diz que ainda é a mesma. Acho que tenho que ficar mais alguns dias. Sim, você também é fraco, ele disse, sua voz aparentemente contemplativa. Como está a sua educação? Após o exame, todo o corpo deve estar leve, certo? Você está planejando se inscrever em alguma escola? A pergunta mudou de assunto abruptamente, uma questão de interesse muito comum, mas que veio dele sob essa circunstância, confundiu Alcione. Ela gaguejou. Eu também não sei. Estou olhando as notas. Ele riu baixinho, uma risada na garganta. Pense nisso. Ainda é muito tempo. Me diga o que você precisa. Não seja tímido. A palavra pai, ele vinha se dirigindo a ele dessa maneira há 2 anos. Mas Alcione nunca a achou tão estranha como agora. A voz de Manuel, aquela voz profunda e calorosa, era diferente de qualquer pai que ela já conhecera. Tem um charme estranho, uma experiência. Isso fez seu peito subir com uma sensação indescritível de admiração. Ela apenas disse por 1 hora e depois se abaixou para terminar seu trabalho. Só depois de um tempo, ela o ouviu sair e subir as escadas. Alcione suspirou, seus ombros aparentemente aliviados de seu fardo. Ela encostou as costas na parede, fechando os olhos. Seu coração estava batendo absurdamente rápido. O jantar aconteceu em silêncio, ainda mais pesado do que o ar sufocante do lado de fora. A mesa de jantar retangular de repente ficou muito longa. Sua mãe costumava sentar-se no meio como uma ponte, mas agora a cadeira está vazia. Ele se sentou à cabeceira da mesa como de costume, e Alcione sentou-se do lado oposto. A distância entre eles era apenas uma mesa, mas parecia um mundo inteiro. Apenas o som de tigelas e pauzinhos batendo uns contra os outros soava seco. Alcione não se atreveu a levantar o rosto. Apenas se inclinou sobre a tigela de arroz, tentando comer rapidamente. Ela podia sentir o olhar do Sr. Manuel ocasionalmente parando em seu rosto. Ele come devagar, com tolerância, o comportamento de um homem que sempre sabe o que quer. Ele pegou um pedaço de peixe assado, colocou na boca e mastigou bem. Eu não esperava que Alcione fosse habilidosa. Sua voz de repente soou, quebrando o silêncio. Alcione ergueu os olhos, surpresa. Este peixe é delicioso. Acorde o cheiro, ele disse e olhou diretamente nos olhos dela, um olhar direto que não estava escondido. Seus olhos eram profundos, um pouco cansados, mas também muito afiados. Esse elogio, um elogio simples, quase um prato, mas para Alcione é como um riacho de água morna. Sua mãe, ela era uma pessoa prática, raramente elogiada. Seus amigos, eles eram apenas crianças. E isso era um elogio de um homem maduro e elegante, alguém de quem ela sempre sentiu um pouco de medo. Eu aprendi com você. Ela era uma garotinha. Abaixou o rosto apressadamente, suas bochechas queimando. Seu coração não entendia por que estava batendo uma batida além. Ela sentiu alegria, uma alegria rastejando na culpa. Ele a via não como uma criança, mas como alguém que sabia cozinhar uma boa refeição. Ele não disse mais nada, apenas sorriu levemente. Aquele sorriso que Alcione não soube interpretar. Parecia satisfatório, mas também parecia algo distante. A refeição continuou em silêncio, mas a atmosfera mudou. O constrangimento inicial pareceu se dissipar um pouco, dando lugar a um sentimento estranho, uma percepção da existência um do outro.
Após a refeição, Alcione se limpou apressadamente. Não ajudou. Voltou para a sala e ligou a TV para assistir ao noticiário. Ele acendeu um cigarro e o cheiro de cigarro começou a se espalhar, misturando-se ao ar. Alcione está na cozinha lavando pratos. A água estava correndo, mas ela ainda podia ouvir suas notícias constantes e seu grito suave. Ela se viu assumindo o papel de mãe, cuidando da casa, cozinhando para ele. Esse pensamento a deixou assustada e um pouco frágil. Ela terminou de lavar a louça, rapidamente limpou as mãos no avental e quase correu de volta para o quarto. Ela fechou a porta e pela primeira vez terminou de trancar. A primeira noite na casa sem a mãe, só ela e ele, começou assim. Nos dias que se seguiram, a casa funcionou de acordo com uma ordem silenciosa, uma ordem forçada, estabelecida pelos próprios dois. Alcione tentou acordar cedo quando ainda não era dia, apenas para terminar sua higiene pessoal antes de acordar. Ela queria evitar ao máximo ter que colocar o rosto dele no espaço apertado do banheiro ou do corredor. De manhã, ela preparou silenciosamente o café da manhã para os dois. Depois colocou sua porção na mesa, fechou a mesa e foi para o quarto fingindo estudar. Ela o ouviu acordar, a água correndo, ele assobiando uma melodia familiar quando se barbeava, e, em seguida, o som de passos descendo as escadas. Ele tomava café da manhã sozinho em silêncio. Ela ficava no quarto ouvindo cada pequeno barulho. O som de uma colher de metal tocando suavemente a parede da tigela de porcelana, o som dele limpando a garganta, o som dele ligando o rádio FM. Cada som de sua voz se tornou uma invasão que a tornou incapaz de se concentrar em qualquer coisa. A casa espaçosa encolheu repentinamente e todos os espaços comuns se tornaram armadilhas de constrangimento. Certa manhã, Alcione adormeceu e, enquanto abraçava apressadamente suas roupas e corria para o banheiro, a porta do quarto dele acabara de se abrir. Os dois ficaram atordoados no corredor a poucos passos de distância. Ele estava vestido com um pijama de seda cinza. Seu cabelo ainda estava um pouco bagunçado, e o cheiro de sonolência era muito viril, diferente do cheiro de perfume à noite. Ela estava de pijama esfarrapado, seu cabelo e orelhas estavam desgrenhados e seu rosto estava vermelho de confusão. Ele olhou para ela, não o olhar afiado de ontem, mas um pouco distraidamente. Então ele sorriu, bom dia. Sua voz estava rouca porque ele tinha acabado de acordar. Alcione respondeu baixinho e quase fugiu, aninhando-se sobre ele para correr para o banheiro. O calor de seu corpo, apenas um segundo de olhar, foi o suficiente para fazê-la tremer. Mas colisões reais, pequenos solavancos, mas como faíscas começaram a ocorrer. Naquela tarde, Alcione levou a roupa para o pátio de secagem atrás da casa. Sua mãe sempre gostou de secar roupas lá, onde havia muito sol. Ela estava na ponta dos pés, tentando torcer a camisa dele em uma corda elástica ao nível dos olhos. A camisa estava pesada com água, e ela estava muito baixa. Lutando, uma grande mão quente de repente se estendeu por trás, gentilmente agarrando a camisa de sua mão. Deixe-me fazer isso por você. Por que minha filha lava todas as minhas roupas? A voz de Manuel soou perto de seus ouvidos. Alcione se assustou. Todo o seu corpo enrijeceu. Ele estava parado atrás dela o tempo todo. Ela não se virou, mas ela podia sentir seu peito sólido, quase tocando suas costas quando ele estendeu a mão. O cheiro familiar de cigarro atingiu seu nariz com força. Ele era uma cabeça mais alto que ela. Em questão de segundos, ele terminou de secar a camisa, mas não recuou imediatamente. Ele ficou tão perto que Alcione podia ouvir sua respiração constante. Da próxima vez, deixe a máquina de lavar fazer isso. Ele disse, sua voz ainda baixa. Quando ele desviou para passar, o espaço no pátio de secagem era muito apertado. Seu braço deslizou sobre a cintura dela, um deslizamento muito leve e rápido, mas como uma corrente elétrica correndo ao longo da espinha de Alcione. Isso a deixou entorpecida. Ele pode ser deliberado ou não intencional. Ela não sabia. Ela só sabia onde ele tocou.
Sua carne estava queimando. Ela abaixou o rosto, as mãos cruzadas com força, no lavatório vazio. Me desculpe. Ela gaguejou. Eu não sei do que sinto muito. Ele sorriu levemente. Sinto muito. Tenho que agradecer. Ele entrou na casa, deixando Alcione de pé, com os pés enterrados no lugar, o coração batendo forte no peito. Ela estendeu a mão para tocar as costelas da cintura. A sensação daquele toque ainda era a mesma. A partir desse dia, Alcione começou a observar Manuel. Uma observação furtiva e não intencional, mas imparável. Ela não apenas se escondia dele, ela começou a ficar curiosa sobre que tipo de pessoa ele era. Ela olhou para ele da janela do quarto, enquanto ele dirigia para o trabalho, parecendo elegante em um terno e cabelo bem penteado. Ele sempre foi diferente dos homens que ela vira nesta pequena cidade. Quando ele se sentava na sala assistindo ao noticiário, ela fingia ir até a cozinha para pegar água apenas para lhe 31 olhar para ele. Ela começou a perceber que por trás daquela aparência chamativa havia um cansaço bem escondido. Ela o viu repetidamente levantar a mão para apertar a testa. Ela o viu franzir a testa quando ouvia telefonemas de negócios. Sua voz ficou áspera, diferente da gentileza que ele tinha quando falava com ela. Havia noites em que ele chegava em casa muito tarde, carregando o cheiro de álcool. Ele não foi para o quarto imediatamente, mas apenas sentou-se sozinho na escuridão da sala de estar, fumando um cigarro após o outro. Aqueles raros momentos de sua fraqueza inadvertidamente fizeram Alcione se sentir mais próxima. Ele não é mais um padrasto, mas um homem que também tem sentimentos e é solitário como ela. E então, a colisão aconteceu novamente. Desta vez, ainda mais, obviamente. Tarde da noite, os dois estavam na sala de estar. Ele assistia futebol, ela lia um livro. Um raro silêncio confortável. No final da partida, ele esticou os ombros. Que tal mudar o canal de notícias? Ambos estenderam a mão, quase ao mesmo tempo, em direção ao controle remoto da televisão, colocado na mesa de chá entre eles. Seus dedos se tocaram. Suas mãos grandes, quentes e secas. Suas mãos estavam trêmulas e frias. Quando a carne se toca, Alcione encolheu a mão como se estivesse queimada. Mas Manuel não. Ele não retirou a mão imediatamente. Ele ficou parado por um tempo, seus dedos deslizando suavemente sobre as costas da mão dela, antes de se retirar lentamente. Ele pegou o controle remoto e então olhou para ela. Um olhar penetrante. Ele sorriu novamente. Aquele sorriso era mais uma vez inexplicável para Alcione. Não parece o constrangimento de um acidente. É um pouco provocador, um pouco perspicaz e um pouco perigoso. O que você quer ver? Ele perguntou, sua voz ainda calma. Alcione balançou a cabeça apressadamente, abraçando o livro com força contra o peito. Não. Eu vou para o quarto primeiro. Ela se levantou, seus passos cantando, a sensação de sua mão quente ainda persistente em sua carne. Naquela noite, ela colocou a trava na porta novamente, mas sabia que a trava frágil não conseguia parar as estranhas emoções que estavam brotando em seu coração. O constrangimento após a noite de colisão na mesa parecia afastar os dois, mas na realidade era exatamente o oposto. Parece que a fronteira invisível entre padrastos e enteados foi distorcida, e o Sr. Manuel, com a experiência de um cavalheiro, sabe exatamente o que fazer com aquela rachadura. Ele não recuou, mas começou a avançar sutil e lentamente, como um caçador paciente lançando uma rede. Ele não mantinha mais distância, apenas fazia perguntas educadas. Ele começou a realmente ver Alcione, começou a trazer seu interesse, sua arma mais perigosa, para o mundo solitário da garota de 18 anos. Era o quarto dia em que mamãe estava ausente, e o Sr. Manuel voltou para casa mais cedo do que o habitual. Alcione estava agachado na cozinha quando entrou. Não uma pasta de couro familiar, mas uma linda sacola de papel de uma loja de moda da cidade. Ele colocou a sacola na mesa da sala de jantar, onde Alcione estava colhendo legumes para seus filhos. Ele disse:
sua voz calma, como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Alcione ergueu os olhos atordoada. Sim, fui encontrar meu parceiro hoje, parei na loja e vi que isso é adequado para mim. Ele empurrou a sacola em direção a ela e afrouxou a gravata, virando as costas para pegar a água, como se quisesse diminuir a importância do presente. A mão de Alcione tremeu quando ela tocou o saco de papel. Dentro havia um vestido. Não o tipo de roupa que minha mãe costumava comprar, nem uma camiseta com jeans. Era um vestido de chifon azul claro, da cor da pele depois da chuva, macio e frágil. É muito bonito. Era o tipo de vestido que ela só ousava espiar pelo armário de vidro, o vestido de uma jovem, não de uma criança. Você? Obrigado? Sua voz estava perdida. Por que você comprou isso? Sua mãe nunca havia comprado nada para ela. Experimente para ver se encaixa. Não é só amanhã que vou trocá-lo, ele disse, ecoando da geladeira, ainda mantendo um olhar calmo. Alcione não conseguiu dormir naquela noite. Ela trancou a porta do quarto, tirou o vestido e experimentou-o na frente do espelho. O velho espelho fosco de repente pareceu brilhar. Pela primeira vez, Alcione se viu no espelho não como uma sombra fraca, mas como uma menina. O vestido era como uma estampa, acentuava sua pele branca e fragilidade. Ela involuntariamente estendeu a mão e tocou sua clavícula. O que o Sr. Manuel estava pensando quando o escolheu? Você a imaginou usando este vestido? Esse pensamento fez suas bochechas queimarem, uma culpa misturada com doçura indescritível. Este presente não era como o presente de um pai, era o reconhecimento de um homem, e Alcione, que ansiava por reconhecimento, foi instantaneamente derrubada. O interesse não parou por aí. Ele começou a falar mais com ela, não sobre o clima ou as tarefas domésticas. Ele perguntou sobre ela uma noite, e nós dois nos sentamos na sala de estar. Ele não assistiu TV, mas se virou para ela e perguntou: qual é o sonho de Alcione, afinal? O que você quer fazer mais tarde? A pergunta inesperada deixou Alcione atordoado. Eu não sei. Eu quero que você faça o exame pedagógico para ficar estável. É isso que eu quero. O Sr. Manuel interrompeu, sua voz profunda e séria. E você? O que você quer? Ele olhou diretamente nos olhos dela, um olhar penetrante que parecia expor todos os seus pensamentos. Ninguém nunca havia perguntado isso a ela. Sua mãe só se importava se ela fosse obediente, seus amigos só a convidavam para o chá. E então ela falou. Ela falou em hesitação. E então, gradualmente, como uma barragem quebrada, ela derramou tudo. Ela fala sobre estar sozinha nesta mesma casa, mesmo com sua mãe. Ela falou sobre como sempre se sentiu perdida na escola. Ela falou sobre a pressão para ser uma boa criança. Ela fala sobre temer o futuro, temendo que ela seja inútil. Ela falou e ele ouviu. Ele realmente ouviu. Ele não interrompeu, não julgou, não deu conselhos clichês, apenas acenou com a cabeça, seus olhos olharam fixamente, e ocasionalmente acendeu um cigarro. A fumaça nebulosa envolve ambos, criando um espaço especial, cheio de privacidade, como uma confissão no meio da noite. Quando Alcione terminou de falar, com a voz rouca de emoção, ele lentamente apagou o cigarro. Você sabe, Alcione? Ele soltou um longo suspiro. Não estou sozinho. Os adultos às vezes são mais solitários do que as crianças. Ele olhou para longe, sua voz estava um pouco cansada e amarga. Todo mundo tem que usar máscara. Naquela noite, ele se abriu sobre si mesmo pela primeira vez, falando sobre a pressão do trabalho, sobre as relações sociais cansativas. Ele não disse isso diretamente, mas aludiu ao seu desentendimento com a mãe dela, sobre como ele se sentia solitário no casamento em si. Ele se retratou como um homem que também estava lutando e precisava de alguém que entendesse. Em apenas uma noite, ele puxou Alcione da posição de enteado para um aliado, um confidente. Uma garota de 18 anos que só conhece livros e vibrações infantis, como ela pode resistir a essa sofisticação? Ela se sentia especial.
Era a única que vira Manuel fraco. Era a única que o entendia. A privação emocional, a solidão que se acumulara ao longo dos anos, era agora preenchida pelo Senhor Manuel com uma falsa preocupação. Ela começou a ficar confusa. Ela confundiu esse entendimento com amor. Ela confundiu a atenção de um homem que ela havia experimentado com respeito. Ela começou a pensar muito nele. Ela o comparou aos meninos de sua classe. Eles são infantis, sem graça, com piadas de mau gosto e cartas de amor com erros ortográficos. E o Sr. Manuel? Ele era maduro, era profundo, ouvia, dava a ela um vestido, tinha cheiro de homem. O coração imaturo de Alcione começa a se perder. Ela não tinha mais medo dele. Ela começou a esperar por ele. Ela estava ansiosa para jantar, ansiosa pelo momento em que ele voltaria para casa. Ela até usava o vestido que ele lhe deu. Apenas o usava em seu quarto e o guardava. Ele incutira nela a ideia de que ela era diferente, que o vínculo entre eles era especial, e Alcione acreditava cegamente, sem sombra de dúvida. O 5º dia e depois o 6º dia se passaram, e a existência paralela das duas pessoas na casa começou a criar uma prática estranha. Não é mais uma evasão completa, mas uma dança hesitante de curiosidade e apreensão. Alcione estava acostumada com o cheiro do perfume do Sr. Manuel todas as tardes, acostumada ao som de seus passos nas escadas e até inconscientemente esperava por seus elogios ou perguntas incômodas. O vestido de chifon azul claro ainda estava cuidadosamente guardado no armário, como um doce segredo que ela ocasionalmente trazia para ver. A fronteira entre a apreensão de uma criança e a agitação de uma jovem estava se confundindo, dissolvendo-se como açúcar na água, sem seu próprio conhecimento. E então, aquela noite fatídica chegou. Em uma noite de fim de semana, o calor sufocante que se acumulou durante toda a semana parecia ter sido quebrado. Nuvens negras espessas vieram do horizonte, cobrindo a lua. O vento começou a assobiar todas as vezes, trazendo consigo umidade e um frio repentino. Alcione tinha acabado de preparar o jantar e estava mexendo na cozinha quando as primeiras gotas de chuva começaram a bater na porta de vidro. Em apenas alguns minutos, a chuva caiu violentamente, como se fosse lavar o mundo inteiro. O som da chuva forte sobrepujou todos os outros sons. O Sr. Manuel estava sentado na sala assistindo a um jogo de futebol, a voz do comentarista barulhenta. Então houve um estrondo, tudo afundou na escuridão espessa, queda de energia. Ao mesmo tempo, um relâmpago cortou o céu, seguido por um rugido estrondoso que fez toda a casa tremer. Alcione soltou um pequeno grito de sobressalto, deixou cair o prato de porcelana no chão e se estilhaçou. A escuridão repentina a assustou. Alcione, você está bem? A voz de Manuel veio da sala de estar, estranhamente calma. Sim, eu quebrei o prato. Sua voz tremia. Fique parado, não se mova, fragmentos, ele disse. Depois de um tempo, ela viu a luz bruxuleante da lanterna do telefone. Manuel entrou na cozinha, varrendo a lanterna para o chão em busca de escombros. Você usa sandálias? Sim, ele assentiu. Está tudo bem, está quebrado. Deixe-me ir encontrar uma vela. Ele saiu, deixando Alcione parada na escuridão com o coração batendo forte. Apenas alguns minutos depois, ele voltou com uma caixa de velas e um isqueiro. Ele acendeu uma árvore e a luz dourada, quente e bruxuleante se espalhou, dissipando o frio da noite. A luz das velas tornava seu rosto mais suave e misterioso. As linhas angulares, o cansaço do dia, pareciam estar escondidos pelas carícias do fogo. Leve-o para a sala de estar, sente-se aqui no escuro. Ele disse, segurando mais algumas velas na mão. Os dois foram juntos para a sala. A televisão foi desligada. Todos os sons do mundo moderno desapareceram, restando apenas o som da chuva assobiando forte na janela e o som da respiração de duas pessoas. Ele acendeu mais algumas velas e as colocou na mesa de chá, e o espaço ficou estranho. Não parecia mais a sala de estar familiar.
mas como um pequeno palco separado do mundo. Sente-se. Ele apontou para o sofá e Alcione sentou-se silenciosamente na beira da cadeira. Com as mãos entrelaçadas no colo, ele se sentou na poltrona em frente, acendendo um cigarro. O silêncio envolvente foi quebrado apenas por seu grito suave e pelo uivo da chuva lá fora. Ele não disse nada, apenas olhou para a vela e deixou a fumaça fraca vagar por seu rosto. Alcione também ficou em silêncio. Ela não se atreveu a olhar diretamente para ele, apenas para sua mão segurando o cigarro, mãos grandes e firmes. Você está com medo? De repente, ele falou, sua voz profunda no espaço silencioso. Não, é apenas um pouco inesperado. Filha, ele riu baixinho, sua risada aparentemente abafada pela chuva. Isso mesmo, essa queda repentina de energia. Ele respirou fundo o cigarro e exalou. No passado, quando eu tinha a minha idade, gostava de noites como esta. A queda de energia acendeu as velas. Tudo parecia desacelerar, parecia muito real. Alcione olhou para cima, surpresa. Você está falando sobre como realmente se sente? Sério? Ele acenou com a cabeça. Agora que estou mais velho, estou apenas cansado. Trabalho, parceiros, números, tudo está girando. Às vezes, eu só quero que as coisas parem assim. Está escuro, quieto, não pense em nada. Ele disse, sua voz um pouco cansada. Soltando-se, ele estava revelando outro canto de si mesmo, um que sua mãe nunca tinha visto ou queria ver. Alcione sentiu seu coração apertar. Ela não o via mais como seu padrasto. Ela o viu, como ele havia dito, um homem cansado. Eu acho que você está sob muita pressão. Ela era uma garotinha, sem saber de onde tirou coragem para dizer isso. O Sr. Manuel se virou para olhar para ela, a luz de velas dançando em seus olhos, tornando impossível para ela adivinhar o que ele estava pensando. Pressão, ele sorriu com um sorriso triste. É uma palavra que todo mundo usa, mas ninguém entende. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, como se estivesse considerando. Quer saber? Alcione, a pessoa mais assustadora não é o fracasso. A coisa mais assustadora é a solidão. Solitário na própria multidão, na minha própria família. Ele falou como se estivesse falando consigo mesmo. Às vezes eu falo sem que ninguém realmente ouça, tento sem que ninguém realmente entenda, estendo minha mão e apenas seguro o ar. Essas palavras eram como agulhas perfurando o coração pulsante de Alcione. Você está falando de si mesmo ou está falando dela? Ela também estava sozinha, ela também falava sem que ninguém ouvisse, ela também estendeu a mão, mas sua mãe... Você... Ele hesitou como se não quisesse falar mal de sua esposa. Ela é uma boa pessoa, muito prática, preocupada, mas ela não me entende ou eu não a entendo. Éramos como duas linhas paralelas, morando na mesma casa, mas nunca nos vendo. Aqui está, confissão. Uma confissão sutil semeia na cabeça de uma garota de 18 anos a imagem de um homem maduro, de elite, mas lamentável, solitário em seu próprio casamento. Alcione sentiu que sua garganta estava seca e sentiu pena dele. Uma profunda empatia surgiu, apagando todas as distâncias. Eu entendo, ela sussurrou. Ele olhou para ela profundamente. Direito? Ele sorriu tristemente. Como uma criança como você entende as questões adultas. Eu não sou uma criança. Alcione retrucou de repente, sua voz um pouco mal-humorada. Eu também me sinto sozinho. Mãe, eu também não entendo você. Eu sei. Sua voz de repente ficou suave. Eu sei que você é uma garota sensível. Você é mais profunda do que eu pensava. Ele moveu o corpo ligeiramente para a frente, e o ar de repente ficou mais espesso, ainda mais sufocante do que o sufocante da tarde. A chuva lá fora também parecia ser menor, apenas um pequeno clique. Alcione ficou imóvel, as mãos ainda entrelaçadas nas coxas frias. Manuel olhou para as mãos cerradas dela. Ele lentamente estendeu a mão, sua grande mão quente. Ele não tocou seu rosto ou cabelo,
Ele gentilmente colocou as mãos em suas mãos entrelaçadas. O calor de sua palma passava como uma corrente elétrica, forte, constante e cheia de tentação. Alcione enrijeceu. Ela queria retirar a mão. Sua razão gritou e disse-lhe para retirar a mão. Este é o padrasto dela, isso está errado, mas ela não pode. Aquele calor, aquele toque era o que ela ansiava há tanto tempo. Era conforto, era reconhecimento. Ela não se mexeu, ele não se mexeu. Ele apenas manteve as mãos paradas lá, enroladas em torno de suas mãozinhas. Não se preocupe. Ele sussurrou com a voz rouca. Vai ficar tudo bem. Pelo menos alguém me entende esta noite. Seu polegar deslizou levemente sobre as costas da mão dela, apenas uma vez, mas o suficiente para fazê-la tremer. As fronteiras desapareceram completamente. Foi obliterado por uma noite chuvosa, pela luz de velas, pela confissão dos solitários e por um toque da mão que não foi rejeitado. Naquele momento, houve um clique. A luz elétrica acendeu e a sala voltou à sua aparência nua. O som da TV era tímido e os dois ficaram assustados. Ele imediatamente retirou a mão, tão calmo como sempre. Lá, a eletricidade. Ele se levantou e esticou os ombros. É tarde. Vá para o quarto. Amanhã... amanhã e domingo durma bem. Ele disse e se virou para subir as escadas, deixando Alcione atordoada no sofá, seu calor aparentemente ainda persistente em suas mãos. O quarto de Alcione estava em silêncio. Apenas o som da chuva começara a cessar, caindo uniformemente, um pouco na varanda. A luz voltou, mas não trouxe uma sensação de segurança. Mas, pelo contrário, tornou o constrangimento mais óbvio. Ela correu apressadamente escada acima, bateu a porta do quarto e trancou-a. Seu coração batia como se quisesse explodir de seu peito. Ela ficou de costas contra a porta, tentando recuperar o fôlego. O calor da mão do Sr. Manuel parecia ainda permanecer em sua carne, um calor perigoso, cheio de tentação. Ela estava enojada. Não é ele mesmo. Por que ela não retirou a mão? Porque uma parte dela ansiaria por esse toque. Ela desligou a luz do quarto, deixando apenas uma luz noturna amarela pálida. Ela se deitou na cama, mas o sono não veio. Os lençóis também pareciam esquentar sufocantemente. Todos os seus sentidos se esticaram como cordas. Ela podia ouvir o Sr. Manuel descendo as escadas, suas batidas no disjuntor, o som de água corrente em seu banheiro, cada som que parecia invadir seu espaço privado. Ela girou de um lado para o outro. Suas palavras continuavam soando em seus ouvidos. Solitário em minha própria família. Ele a entendia ou estava apenas usando sua solidão para manipulá-la? Uma garota de 18 anos com um monte de emoções caóticas que não podiam ser claramente definidas. Ela tinha medo dele, simpatizava com ele e, o mais assustador, sentia-se atraída por ele. Não sei quanto tempo se passou. Talvez 1 ou 2 horas, o som da chuva lá fora quase parou, deixando apenas o ar úmido e silencioso da madrugada. De repente, ela ouviu um barulho, um rangido muito fraco do chão de madeira no corredor, e o coração de Alcione pareceu parar de bater. Ela prendeu a respiração e ouviu. O som estava parando do lado de fora da porta de seu quarto. Ela puxou o cobertor sobre a cabeça e todo o seu corpo tremeu. Não será... Houve uma batida na porta, tão suave, tão leve, que se ela não tivesse prendido a respiração, não teria ouvido. Alcione, disse a voz do Sr. Manuel, não mais uma voz profunda da luz do dia, mas um sussurro rouco através da floresta rala. Você está dormindo? Alcione mordeu o lábio e não se atreveu a responder. Ela só queria que ele pensasse que ela tinha adormecido e saído, mas ele não foi. Ele ainda estava parado lá. Ela podia sentir sua presença do outro lado da porta. Bem, eu não consigo dormir. Ele sussurrou novamente. Eu só quero falar um pouco mais. Conversando a essa hora em seu quarto, sua razão gritou. Não,
mas seu corpo está paralisado. Seu silêncio parecia ser uma permissão. Ela ouviu a maçaneta da porta girar ligeiramente e depois um pequeno clique quando ele percebeu que a porta estava trancada. Ela respirou, mas era muito cedo. Alcione, abra a porta para mim. Só por um momento. Sua voz era um pouco suplicante. Um homem tão rico quanto ele insistiu nela, o que atingiu a fraqueza de Alcione. Ela queria acreditar que ele realmente precisava de alguém para ouvir. Ela tremeu e desceu da cama. Suas pernas pareciam ficar moles. Ela lentamente colocou a mão na trava da porta, hesitou por um segundo e depois a afastou. A porta se abriu e ele ficou ali, na escuridão do corredor, não mais vestindo pijama de seda, mas apenas uma camiseta fina e shorts. Seu cheiro desta vez não era perfume, mas o cheiro de sabonete misturado com um leve cheiro de cigarro. Ele não entrou imediatamente, apenas olhou para ela pela fresta da porta. Bem, me acorde? Eu ainda não dormi. Ela era uma garotinha. Ele olhou para ela com um olhar profundo sob a luz fraca. Bem, você pode entrar? Ele não esperou que ela respondesse. Ele gentilmente empurrou a porta e fechou a porta atrás de si. O clique da porta se fechando, desta vez como uma frase. Seu pequeno quarto de repente ficou sufocante e o ar pareceu engrossar. Ele estava aqui. Em seu domínio, ele não acendeu as luzes. A luz dourada da lâmpada noturna era a única coisa que brilhava intensamente. Ele ficou lá por um tempo, como se seus olhos estivessem acostumados com a escuridão. Sinto muito. Eu sei que é incômodo. Mas ele caminhou em direção à janela, fingindo olhar para fora. Fiquei pensando no que aconteceu antes na solidão. Ele se virou e caminhou em direção à cama dela, o coração de Alcione batendo forte. Ela involuntariamente deu um passo para trás, sentou-se na beira da cama, as mãos firmemente cruzadas nos lençóis. Ele não se sentou. Ele apenas ficou lá a um braço de distância dela. Você realmente me entende, não é? Ele perguntou. A voz ainda estava sussurrando. Alcione não se atreveu a parecer reta. Ela apenas acenou com a cabeça. Um silêncio aterrorizante o envolveu novamente. Ele deu um passo à frente. Agora ele estava bem na frente dela. Ele era alto, sua sombra a envolvia, e então ele lentamente se ajoelhou para que seus olhos estivessem nos dela, um ato de humildade inacreditável. Não tenha medo do pai. Ele disse, sua voz gentil a ponto de derreter. Ele levantou a mão como antes. Mas desta vez ele não tocou a mão dela, ele estendeu a mão para tocar seu cabelo. Dedos grandes e quentes percorreram seu cabelo, escovando suavemente as costeletas que se espalhavam em suas bochechas. Alcione enrijece. Todo seu corpo era como uma corrente elétrica passando por ela, mas não era prazer, era medo. Isso está errado, este é o padrasto dela, ela quer afastá-lo, ela quer gritar, mas ela não pode. A solidão, a curiosidade ingênua e a saudade dele a faziam se sentir especial. Tudo a trancou. Ela é como um coelho hipnotizado pela cobra. Vendo que ela não resistiu, ele soltou um suspiro pesado e se inclinou para mais perto. Seu cheiro a envolveu, deixando-a atordoada. Ele não disse mais nada, apenas olhou para ela e depois abaixou lentamente a cabeça. Alcione fechou os olhos com força e sentiu algo queimando. Não dele, era um longo rolo de lágrimas dos cantos dos olhos fechados que escorriam pelas têmporas, encharcando os cabelos. É aceitação. Uma aceitação em silêncio passivo, uma oferta não por desejo, mas por desespero, por solidão. Naquele momento, ela não era mais Alcione. Ela é um sacrifício por suas próprias emoções turbulentas. Em uma noite chuvosa, caiu um pouco do lado de fora da janela, e o ar frio entrou pela fenda da velha porta de madeira do pequeno quarto. Alcione estava deitada ali, na cama estreita, seu corpo queimando como um fogo queimando em seu peito. Manuel se abaixou, os olhos escurecidos de luxúria, o hálito quente contra a carne dela. O primeiro beijo tocou os lábios de Alcione como um choque elétrico, seus lábios macios, mas fortes, pressionados contra seus lábios trêmulos. Ele beijou lentamente, a ponta da língua lambendo suavemente os lábios dela, convidando, e então de repente interveio, envolvendo os braços em volta da língua de Alcione em uma dança frenética. Alcione podia sentir claramente o gosto salgado de sua saliva, o cheiro masculino de seu corpo envolvendo-a,
fazendo seu coração bater como se quisesse explodir. Seus lábios eram tímidos e fechados no início, mas gradualmente se abriram, respondendo a ele instintivamente, como se seu corpo tivesse se rendido à atração irresistível. Durante o beijo, as mãos de Manuel não ficaram ociosas. Ele colocou a mão no colarinho de Alcione, seus dedos ásperos, mas habilmente traçando cada botão. Um leve riacho soa quando a primeira margarida é arrancada, depois a segunda, a terceira. Sua camisa se desfez, revelando seus seios fartos e brancos sob as luzes fracas. Manuel parou de beijar por um segundo, os olhos grudados nele, a satisfação se espalhando pelo rosto como um conquistador que acabará de capturar um tesouro. Os seios de Alcione arfavam a cada respiração, e seu botão rosado de pêssego enrijecia com o frio e com a estimulação. Ele sorriu, um sorriso tão satisfeito que fez Alcione corar, seu corpo tremendo não de medo, mas de vergonha misturada com prazer crescente. É lindo, Alcione, ele sussurrou, sua voz rouca de luxúria. Manuel não tem pressa. Ele queria aproveitar cada momento, como um artista admirando uma obra-prima. Sua mão começou sua lenta exploração do corpo de Alcione. Primeiro, o polegar deslizou suavemente sobre o topo de seu seio esquerdo, tocando levemente o botão de pêssego, assustando Alcione, um gemido suave escapou de sua garganta. Ele envolveu os braços em volta dos seios, massageando-o suavemente, sentindo a elasticidade macia sob as palmas das mãos. Seus dedos se moviam como uma cobra, rastejando lentamente do topo de seu peito para baixo, desenhando curvas invisíveis em sua carne. Alcione estava deitada ali, com os olhos fechados, seu corpo queimando como fogo, sua pele ficando arrepiante a cada gesto dele. Ele se abaixou, seus lábios beijando levemente seus seios, sua língua lambendo a maçaneta do pêssego, chupando levemente, fazendo Alcione se curvar com prazer repentino. Sua outra mão continuou a se mover, rastejando pelo estômago de Alcione, acariciando a pele lisa e depois ao redor de seu umbigo, acariciando suavemente como se estivesse provocando. Ele lentamente, pouco a pouco, sem pressa. Seus dedos correram por cada centímetro de carne, como se mapeassem seu corpo. Do abdômen, ele se move para baixo, através do tecido fino de sua cueca. Alcione podia sentir claramente o calor de sua mão se espalhando, e seu corpo reagiu molhando no lugar secreto. Manuel sorriu, seus dedos escorregaram para a fenda da floresta de Alcione, tocaram pelo liso e depois foram mais fundo. Seus dedos rastejaram maliciosamente, intensamente, mas controlados, esfregando levemente as pérolas de búfalo e pressionando levemente contra a fenda molhada. Alcione mordeu o lábio, seu corpo tremia violentamente, seu humor agora era uma mistura complicada, constrangimento por ser tocada no lugar mais sensível pela primeira vez, medo de não saber o que estava prestes a acontecer, mas acima de tudo prazer surgindo como uma onda selvagem. Ela engasgou, as pernas instintivamente fechadas, mas o Sr. Manuel se separou suavemente, seus dedos continuaram a explorar, cutucar e massagear, fazendo com que mais e mais sucos viscosos fluíssem. Você está molhado, você gosta? Ele sussurrou, sua voz cheia de provocações. O humor de Alcione neste momento é vividamente expresso através de cada gesto. Seus olhos brilham com água, não por causa da dor, mas por causa da superestimulação. Seus lábios estavam mordidos até ficarem brancos. Seu corpo se enrolava toda vez que seus dedos tocavam um ponto sensível certo. Ela se sentia perdida em um mundo estranho, onde a razão desaparecia, deixando apenas os instintos primordiais. O calor de sua carne se espalha, misturando-se com o frio da noite chuvosa, criando um contraste que torna todos os sentimentos mais nítidos. Manuel se abaixou, pegou o lóbulo da orelha de Alcione, sua língua lambeu levemente os lóbulos das orelhas e sussurrou com voz rouca, deixe-me entrar, Alcione. Sua voz era como uma canção de ninar, encantadora, mas também poderosa. Os lábios de Alcione tremeram, ela não respondeu, apenas acenou com a cabeça levemente, um aceno cheio de constrangimento e concordância. O Sr. Manuel sorriu, tirou a roupa e seu corpo a pressionou vigorosamente. O processo de sua entrada em Alcione foi um momento doloroso e sagrado. A primeira vez que sua filha perdeu a inocência, Alcione sentiu claramente cada centímetro de intrusão. No início, ele tocou a porta dela, e a cabeça do garoto gostoso esfregou contra a fenda molhada, fazendo-a estremecer. Então ele empurrou levemente, o delicado ímã foi arrancado e uma dor aguda como uma faca se espalhou do fundo para o cérebro. Alcione gritou um doloroso "ah". Em sua voz falhando, lágrimas rolando pelo rosto, molhando os travesseiros. A dor era como ser rasgada, como um fogo ardente, seu corpo convulsionando, suas mãos apertadas firmemente nos ombros de Manuel.
Ele parou por um segundo, beijou levemente suas lágrimas e sussurrou reconfortantemente: tenha paciência um pouco, e então você vai gostar. Então ele continuou a empurrar mais fundo, pouco a pouco, seu único enchendo-a, alargando o espaço estreito. Lindo sangue vermelho escorria um pouco, misturado com lodo. Alcione cerrou os dentes e suportou, gemendo misturado com soluços, lágrimas ainda caíam sem parar. Mas, gradualmente, a dor deu lugar ao prazer. O Sr. Manuel começou a se mover, entrando e saindo lentamente, depois mais rápido. Os dois caíram em uma espiral louca de desespero na pequena cama estreita. Alcione estava deitada sob o corpo de Manuel, as pernas enroladas nos quadris, cerradas como se não quisesse soltar. O Sr. Manuel repetidamente entrava e saía da floresta de Alcione, o som de carne branca se chocando constantemente, misturando-se com o som da chuva caindo lá fora. Cada estocada profunda fazia Alcione gemer, seu corpo vibrando, seus seios arfando violentamente. O ar frio da noite chuvosa fez sua pele arrepiar, mas o calor de seus corpos se misturou para dissipar o frio. O som de ofegantes, gemidos e o som da carne colidindo criam uma sinfonia lasciva. Manuel sussurrou obscenidades: você é tão apertado, estou feliz em morrer. Alcione respondeu com gemidos, seu corpo chegando ao clímax, convulsionando ao redor do dele. Eles se envolveram um no outro, esquecendo o tempo todo, deixando apenas o desejo primordial. O Sr. Manuel acelerou, empurrando mais fundo, um estalo ecoou, suor escorrendo de sua testa até o peito dela. Alcione gritou à chegar ao topo, ce corpo convulsionando, os sucoviscoso escorando e encharcando os lençois. O Sr. Manuel seguiu, disparando dentro dela, um rugido suave e cheio de satisfação. Depois do primeiro prazer, o Sr. Manuel não parou. Ele virou Alcione, deixou-a se ajoelhar na cama e continuou a explorar por trás. Sua mão rastejou em suas costas novamente, acariciando cada curva, e depois descendo até suas nádegas redondas. Alcione ainda tinha o som doloroso da primeira vez, mas agora o prazer dominava. Seus dedos entraram na fenda da floresta novamente por trás, fazendo-a gemer maliciosamente. O humor de Alcione neste momento era de rendição completa, ela não tinha mais vergonha, ela só queria que ele a preenchesse. Manuel, seja forte, ela sussurrou pela primeira vez, com a voz trêmula. O beijo continuou, e ele se abaixou para beijá-la de volta enquanto entrava e saía. Os seios de Alcione balançaram com a batida, e ele colocou os braços em volta dele para massagear. O som da colisão de carne e sangue agora é mais forte, sons de guincho na noite chuvosa. O ar frio endureceu seu botão de pêssego, aumentando a estimulação. Manuel sussurrou em seu ouvido: você é meu para sempre. Alcione assentiu, as lágrimas agora eram lágrimas de felicidade misturadas com fadiga. Eles mudaram de posição várias vezes, desde ela deitada, para sentar sobre ele e depois ficar contra a parede. Cada vez, a descoberta foi lenta no início, depois frenética depois. Sua carne é quente, misturando-se com o frio, criando uma sensação de dormência e prazer. Seus dedos estavam sempre rastejando pela pele dela, do peito à barriga, nas fendas da floresta, deixando-a molhada constantemente. No final, eles ficaram exaustos juntos, o som da chuva ainda caindo, seus corpos cobertos de suor e água oleosa. Alcione fechou os olhos, sentindo a completude da mulher pela primeira vez. Manuel a beijou levemente na testa, a satisfação ainda brilhando em seus olhos. Ela não sabia o que realmente havia acontecido no escuro. Ela apenas manteve os olhos fechados, como se isso não fosse real. Ela apenas sentiu a perturbação. Ela ouviu sua respiração pesada, então o som dele se levantando. Ela sentiu o colchão ao lado de sua pia e saltar. Ele se levantou, ela ainda não se atreveu a abrir os olhos. Ela o ouviu suspirar, depois passos. A porta de seu quarto se abrindo ligeiramente e depois fechando. Ele se foi, ele a deixou sozinha. Na manhã seguinte, a luz do sol implacável através das cortinas brilhou diretamente no rosto de Alcione. Ela abriu os olhos e a primeira coisa que sentiu foi um vazio, um buraco profundo no peito. Ela olhou em volta. Ela estava sozinha em seu quarto. Tudo ainda estava igual, mas os lençóis ao lado dela estavam bagunçados, enrugados e seu corpo estava estranhamente úmido. Ela se sentou, a dor aguda lembrando-a vagamente de que o que aconteceu na noite passada não foi um sonho, foi real. Sua primeira vez foi perdida. Perdido na escuridão,
no silêncio, em lágrimas impotentes e por seu próprio padrasto. Ela sentiu náuseas, ela estava enojada consigo mesma, correu para o banheiro, deu descarga, queria lavar o cheiro dele, lavar a sensação de sujeira que se agarrava à sua carne. Mas sabia que havia coisas que a água nunca poderia lavar. O sol nasce implacável. Os raios do sol da manhã deveriam trazer clareza, mas hoje eram como agulhas perfurando a cortina e brilhando diretamente no rosto cansado de Alcione. Ela não dormiu, ela apenas ficou deitada, imóvel a noite toda, os olhos abertos e olhando para o teto, ouvindo o menor som na casa. Ela o ouviu voltando para o quarto dela, o som da água enxaguando e, em seguida, a respiração profunda de uma boa noite de sono. Ele estava dormindo. Ele poderia adormecer logo depois. A vaga dor úmida de seu corpo a lembrou de que tudo era real. Isso não é um pesadelo. Aconteceu. O ar tranquilo da manhã, que havia sido pacífico, agora estava espesso com cheiro de culpa. Alcione sentou-se lentamente. Cada movimento era como uma luta. Ela se sentia suja. Uma sujeira que não podia ser lavada. Ela olhou para os lençóis mexidos, as marcas em seus joelhos e sentiu uma voz rouca. Ela queria rasgá-lo. Ela rapidamente pegou suas roupas e correu para o banheiro. A água fria, torrencial, não conseguiu aliviar a sensação de nojo que se agarrava à sua carne. Ela se esfregou até corar, mas parecia que seu cheiro, a sensação de seu toque, havia penetrado profundamente em sua mente. Ela ficou no banheiro por um longo tempo, até que não pôde mais demorar. Ela tinha que sair. Ela tinha que encarar. Sua mãe poderia estar ao telefone. Ela tinha que fingir que tudo estava normal. Seu estômago estava vazio, mas o pensamento de comida a deixava enjoada. Ela respirou fundo, abriu a porta do quarto e saiu para o corredor. A casa estava estranhamente silenciosa, mas quando ela estava na metade da escada, ela ouviu um som, um apito. Ele estava assobiando, uma melodia alegre e despreocupada, a mesma melodia que costumava assobiar ao fazer a barba. O coração de Alcione parecia ter sido esmagado por alguém. Ele assobiou e ela ficou atordoada ao pé da escada. Ele estava na cozinha. Não, ele estava na mesa de jantar. Ele havia vestido um terno limpo em casa, seu cabelo estava penteado e ele estava lendo o jornal. Um jornal de papel estava espalhado, ao lado do qual havia uma xícara de café preto esfumaçado. Ele olhou para cima quando ouviu seus passos. E então ele sorriu. Um sorriso perfeito. Um sorriso da manhã, educadamente sóbrio e perfeitamente calmo. Você está acordado? Dormir bem? Sua voz era clara e quente, sem um indício de ondulação. Aquela pergunta, boa noite? Como um tapa na cara de Alcione, foi mais cruel do que 1000 maldições. Isso nega tudo. Ele enxugou a noite passada, enxugou suas lágrimas, enxugou seu tremor. Ele perguntou se ela dormia bem, como se a noite passada tivesse sido apenas uma noite chuvosa normal, como se ele nunca tivesse entrado em seu quarto, como se nada tivesse acontecido. Alcione estava com os pés enterrados onde não conseguia dizer uma palavra. Sua garganta sufocava amargamente. Ela apenas olhou para ele sinceramente, tentando procurar algum sinal, um pouco confusa, um pouco arrependida, um pouco envergonhada. Não, nada. Seus olhos eram claros, casuais, e ele franziu a testa muito levemente, como se achasse o silêncio dela ridículo. O que há de errado? Você está cansado? Ele dobrou o jornal e o colocou sobre a mesa. Ele se levantou e caminhou em direção à cozinha. Ou está com fome? O que você vai tomar no café da manhã hoje? Você quer comer sopa de macarrão ou salada por 2 ovos? Ele abriu a geladeira e sua voz ainda estava constantemente pedindo-lhe gentilmente. É verdade que um padrasto se preocupa com o café da manhã de seu enteado. Foi o momento em que Alcione se despedaçou. Não um desgosto físico agora, mas um insulto, uma humilhação final, uma omelete para 2 ovos. Ele pode falar sobre ovos e roux de uma maneira tão calma. Isso tem apenas um significado. Ontem à noite...
o que ela, em sua imaturidade, viu como uma dedicação, uma queda trágica, um marco terrível de sua vida. Para ele, não era nada. Nem valeu a pena sua preocupação na manhã seguinte. Não é tão importante quanto escolher o café da manhã. É apenas uma diversão passageira, um refresco. Ela era apenas um consolo. Sua primeira vez não tinha valor aos olhos dele. Uma onda de raiva, desamparo e autodesprezo surgiu dentro dela, tão forte que ela quase desmaiou. Eu não estou com fome. Ela só podia dizer isso. A voz era rouca e estranha. Ela não se atreveu a olhar para ele mais. Ela se virou e quase correu. Corra de volta para as escadas. Oh, essa garota! Ela o ouviu chamando por ela, um tom que foi um pouco surpreso e um pouco irritado, como um adulto sendo amuado por uma criança sem motivo. Se você não toma café da manhã, como pode ter forças? Ele ainda está atuando, e para ele isso é realmente tudo. Alcione correu para o quarto e bateu a porta. E desta vez, ela não apenas fechou a trava, mas também puxou a mesa de estudo para bloquear a porta. Ela não queria vê-lo. Ela nunca mais queria vê-lo novamente. Ela deslizou para o chão, encostou as costas na porta e começou a chorar. Mas não foi um soluço, foi um grito silencioso. As mãos apertadas com força contra o peito, seu corpo tremeu e as lágrimas continuaram escorrendo incontrolavelmente. Ela foi insultada, ofendido da maneira mais cruel. Ele não apenas tirou sua inocência, mas também tirou sua dignidade com sua própria calma aterrorizante. E então, quando a raiva passou, outra emoção ainda mais terrível a atingiu: a culpa. Ela olhou para a mesa, onde havia uma foto tirada dela e de sua mãe, juntas. Mamãe estava sorrindo, um sorriso brilhante abraçando seu ombro. Mamãe estava longe, preocupada com a avó, sem saber que ela estava em casa. A filha em quem eu confiava fez a coisa mais impura com meu próprio marido. Uma culpa como uma mão invisível estrangulou seu coração. Ela traiu sua mãe. Ela foi cúmplice dele. Ela era ainda mais abominável do que ele. Ele era um predador. E ela era uma presa estúpida, empurrando a trava aberta sozinha. Ela se trancou em seu quarto durante todo aquele dia, ignorando o som dele batendo na porta, ignorando o som do telefone tocando. O amanhecer do pecado finalmente caiu e enegreceu todo o seu mundo. A calma na voz de Manuel, na manhã seguinte, foi ainda mais cruel do que as ações da noite anterior. Ele bateu a porta, na esperança de que ele tivesse pelo menos um pouco de remorso. Alcione escolheu a única fuga que podia. Ela se trancou. A sala com a trava que uma vez havia sido aberta era agora uma prisão, mas também sua única fortaleza. Ela ficou nele por um dia e depois 2, e a casa ficou em silêncio novamente. Mas não o silêncio embaraçoso dos primeiros dias. Este é um silêncio hostil, um silêncio da Guerra Fria. Alcione só se atreveu a sair no meio da noite, quando ela teve certeza de que ele havia adormecido com pressa para pegar uma garrafa de água ou um pedaço de pão. Ela se moveu como uma sombra, prendendo-se a respiração com nojo, ao som de seus passos no chão. Mas o Sr. Manuel não é um tolo. Ele percebeu essa alienação absoluta, sua equanimidade inicial, sua frustração com a criança mal-humorada por não tomar café da manhã, rapidamente se transformou em outro cálculo. Ele percebeu que uma filha estava em pânico. Atormentar-nos no pecado é uma bomba de detonação lenta. É mais perigoso do que a raiva. Se sua mãe voltasse, só de ver a aparência de Alcione, ver essa hostilidade, tudo desmoronaria. A casca de sua família, seu papel como marido exemplar será destruído. Ele não pode deixar isso acontecer. Ele tinha que consertá-la, ele tinha que controlar a situação antes que fosse tarde demais. E ele sabia que pedir desculpas era um ato dos fracos. Pedir desculpas era admitir um pecado que ele nunca estava errado. Aquela noite foi a terceira noite após a tragédia. Alcione foi atormentada pela fome e sede e esperou até quase 2 da manhã. Ela ouviu sem fazer barulho. Ele deve ter adormecido. Ela gentilmente girou a maçaneta
sem fazer barulho. Ela desceu as escadas, pisando descalça no chão de mármore frio. Ela tinha acabado de chegar à porta da cozinha e estendeu a mão para acender a luz noturna fraca, quando uma voz veio da escuridão da sala de jantar. Por quanto tempo você vai me torturar? Alcione se sacudiu, gritando uma voz reprimida em sua garganta. Ela estava petrificada. Ele estava sentado lá, apenas o luar fraco da janela brilhava, transformando-o em uma sombra negra. Ele estava esperando por ela, e ela tremia e queria correr. Afaste-se! Sua voz não comandou, mas havia um peso que fazia suas pernas parecerem pregadas no chão. Ele se levantou, acendeu a lâmpada amarela na mesa e a luz quente se espalhou, mas isso só fez Alcione se sentir mais fria. Ele não parecia nem um pouco zangado. Parecia cansado e triste, uma tristeza cuidadosamente calculada. Eu sei, estou me escondendo de você, ele disse, sua voz profunda e simpática. Alcione se virou, as lágrimas começaram a fluir. Não, não diga nada. Não, eu tenho que dizer. Ele se aproximou, mas manteve uma distância segura, apenas o suficiente para aplicar pressão. Apenas o suficiente para mostrar respeito. Eu sei o que você está pensando. Estou me atormentando. Eu me sinto sujo. Me sinto culpado. Ele falou com seu coração negro. Ele disse todas as coisas que ela estava gritando em silêncio. Isso a surpreendeu. Você a entende? Alcione gritou silenciosamente. Pai. Ele levantou a mão em um gesto para parar. Ouça todas as palavras de seu pai. Ele respirou fundo. Eu não vou me desculpar. Essa frase foi mais uma vez como um balde de água fria. Eu não sinto muito. Por que você sabe? Ele olhou diretamente nos olhos dela, um olhar penetrante cheio de poder mágico. Porque não posso me desculpar por uma emoção, um sentimento real. Não posso me desculpar por um momento em que realmente nos conectamos. Alcione ficou pasmo. Ligar? Ele chamou essa conexão de tragédia. Você acha que é uma pessoa doente, perdendo toda a razão? Sua voz parecia um pouco autodepreciativa. Você realmente tentou, Alcione, mas naquela noite chuvosa e ventosa, e eu sentei-me lá, olhei para você e entendi você. Pela primeira vez em muitos anos, alguém realmente viu minha solidão. O que é que está a fazer? Ele está virando as coisas de cabeça para baixo. Ele está se transformando de um predador em uma vítima de emoções. Ele a está transformando de uma vítima explorada em uma pessoa compreensiva, cúmplice de uma tragédia romântica. Você não é uma criança. Alcione, eu estava errado em pensar que você era uma criança. Ele deu um pequeno passo à frente. Você é uma mulher. Com uma alma mais profunda do que eu pensava, vi meu cansaço. Vi a falsidade que tive que suportar. Algo que nem minha mãe viu. Ele plantou as sementes. Ele está separando-a de sua mãe. Ele está criando uma aliança que só nós. Entenda o que aconteceu. Ele hesitou, como se estivesse procurando uma palavra bonita. Foi um momento. Foi apenas um momento em que duas almas estavam tão solitárias que se encontraram. Estava fora do meu controle, assim como de mim. Ele falou com uma voz cheia de arrependimento, como se fosse um destino trágico. Não me arrependo porque aconteceu, só lamento que tenha me machucado. Eu aprecio esse momento, mesmo que seja errado, apreciando essa palavra como uma chave que abre outra porta na mente de Alcione. O que ela considerava repugnantemente sujo, ele apreciava. O desgosto nela ainda estava lá, mas agora estava envolto em uma névoa de romantização tóxica. Não é totalmente mal? Ela não é uma pessoa a ser aproveitada, mas alguém que é entendida de forma tabu? Este é o nosso segredo, Alcione. Sua voz sussurrou como uma maldição, um segredo dos dois adultos. O mundo lá fora, sua mãe e filha nunca entenderão. Se soubessem, julgariam. Eles vão chamá-lo de nomes feios. Eles vão destruir tudo. Ele a estava isolando, ele a mantinha refém com esse segredo.
Mas você e meu pai sabem a verdade. É emocional, certo? Ele perguntou. Mas não para ela responder. Ele está afirmando. Alcione ficou parada. As lágrimas pararam de cair. Ela olhou para ele. O homem aterrorizante à sua frente agora tinha uma expressão angustiada. A expressão de alguém que compartilhava o mesmo destino. Ela queria acreditar nele, ser menos infeliz do que acreditar que ela era apenas um brinquedo. Acreditar nele significa que ela é especial. Ela é profunda. O silêncio dela era a resposta de que ele precisava. Ele sabia que havia sido atingido. Ele semeou com sucesso as sementes do veneno. Ele gentilmente foi até a geladeira e tirou uma caixa de leite fresco. O que devo comer? Sua voz voltou à bondade. Você não pode se torturar assim. Já havia acontecido. Não podemos mudar o passado. Podemos simplesmente mantê-lo em segredo e viver, certo? Ele derramou leite em um copo e entregou a ela. O copo de leite branco parecia ser uma falsa inocência. Alcione hesitou. Mas então, ela lentamente estendeu a mão, ela pegou o copo de leite. Seu toque no copo de leite foi um compromisso. Ela aceitou o cenário que ele ofereceu. Ela engoliu o nojo interior em troca de um papel profundo e trágico. A partir desse momento, ela não era mais uma mera vítima. Ela se tornou cúmplice. Aquele compromisso tácito naquela noite mudou tudo. A atmosfera na casa não é mais hostil e alienante. Transformou-se em um ar estranho, um constrangimento com uma cor secreta. Alcione não se tranca mais. Ela saiu, cozinhou, limpou, seguiu sua vida normal, mas nada era normal. Toda vez que ela olhava para o Sr. Manuel no corredor, toda vez que seus olhos se encontravam acidentalmente durante uma refeição, havia uma corrente subterrânea correndo entre eles. Era uma consciência comum de um segredo sujo, um segredo que ele habilmente romantizou na união de duas almas solitárias. Alcione tinha engolido essa mentira. Ela tinha que acreditar para que pudesse continuar a se olhar no espelho. Ela começou a se enganar que ele realmente a valorizava, que ela era profunda e especial, que esse vínculo era tabu, mas real. Ela começou a observá-lo não com medo, mas com uma curiosidade cúmplice. Ela viu que ele ainda era educado, ainda atencioso, não pedia mais nada, se comportava como um padrasto exemplar, ocasionalmente perguntando sobre sua educação. Essa calma não a fazia mais se sentir humilhada. Pelo contrário, a fazia acreditar que ele estava protegendo seu segredo. Ele é um adulto, ele sabe como controlar. A garota de 18 anos, que estava vazia por causa de sua falta de afeto, agora estava cheia de uma emoção tóxica. Ela começou a se sentir poderosa, o poder de um detentor de segredo, o poder de uma mulher compreendida, a quem ele recorreu quando ela estava sozinha. Ela começou a se comparar com sua mãe. Sua mãe só sabia como importunar, só sabia como se preocupar com dinheiro, como entender sua solidão. Foi ela quem o entendeu, e esse pensamento doentio se infiltrou em suas raízes. E então, na tarde do 8º dia, o telefone fixo tocou, quebrando o silêncio sufocante da casa. Alcione pegou o telefone. Mãe! A voz de sua mãe do outro lado da linha parecia cansada, mas mais feliz. Vovó tem muito. Alcione? O médico disse que estava tudo bem. Provavelmente amanhã. Sim, amanhã de manhã vou levar o carro para casa. A notícia de que sua mãe estava prestes a voltar deveria ser uma boa notícia, mas Alcione se apaixonou por ela. Um vago pânico. Mamãe voltou. O que isso significa? Minha mãe vai ser barulhenta novamente quando chegar em casa. Quando sua mãe retornar, a atmosfera privada secreta entre ela e ele desaparecerá. Manuel voltaria a ser o marido perfeito de sua mãe. Ele seria gentil com a mãe dela novamente na frente dela. Ele não olharia mais para ela com aquele olhar especial. Ele não precisaria mais da compreensão dela. E ela vai voltar como a sombra invisível de seu enteado desbotado, o estranho de seu casamento. Esse segredo profundo será enterrado sob o disfarce de uma família feliz. Ela não podia suportar.
Ela não podia aceitar o retorno de ser uma pessoa invisível. Depois de ter provado o que era ser especial, mesmo da maneira mais perversa, um egoísmo ingênuo, uma fraqueza mortal que havia surgido, ela tinha que fazer alguma coisa, ela tinha que reafirmar, afirmando que essa conexão era real, que ela não era passiva, que ela também era valiosa aos olhos dele. Ela precisava de uma confirmação final antes que as coisas voltassem à linha de partida. Naquela tarde, o sol estava escaldante, o ar estava sufocante, sua mãe voltaria para casa amanhã de manhã. Faltavam menos de 24 horas. Ele não foi trabalhar. Ele disse que muitas coisas deveriam ser feitas em casa hoje. Ele está em seu escritório no segundo andar. Naquela sala, Alcione quase nunca entrava. Era seu próprio mundo, com livros, papéis e o cheiro de cigarros grossos. Ela o ouviu digitando no teclado com firmeza. Alcione parada na frente do espelho, com o coração batendo forte. Ela estendeu a mão para abrir o armário. O vestido de chifão azul claro, o vestido que ele havia dado a ela. O primeiro presente a reconheceu como mulher. Ela tremeu por isso. O vestido é fino e frio, abraçando o corpo da jovem de 18 anos. Ela soltou o cabelo, olhando-se no espelho. Não mais a tímida Alcione. Esta era outra pessoa. Alguém que ele amava. Ela respirou fundo. Foi até a cozinha servir um copo de água filtrada muito fria. Ouviu o som de pedras batendo na parede do frio. Ela subiu as escadas, passo a passo lentamente, o coração batendo na garganta. O que é que estava a fazer? Ela não sabia. Ela só sabia que tinha que saber. Ela não podia perder esse sentimento. Ela ficou na frente da porta de seu escritório. A porta da sala estava semi-fechada, e ela estendeu a mão e bateu levemente. O som da digitação no teclado parou. Entre. Sua voz parecia um pouco cansada. Alcione empurrou a porta e ele ficou sentado de costas para a porta em frente à tela do computador. Café? Deixe na mesa para mim, ele disse, seus olhos ainda grudados na tela. Alcione não falou. Ela entrou, colocando o copo d'água na mesa ao lado de sua mão. A frieza do copo de água irradiava. Ele ficou surpreso com o silêncio e virou a cadeira. E quando ele a viu, ficou atordoado por um segundo. Seu olhar varreu de seu rosto confuso para o vestido azul claro. O vestido que ele havia escolhido. O vestido que estava abraçando seu corpo. Ele entendeu imediatamente. Seus olhos mudaram de surpresa para profundidade. Ele não disse nada, nenhuma palavra. Alcione também ficou parada. Ela não sabia o que dizer, ela apenas ficou ali em seu vestido como um convite silencioso. O ar na sala engrossou, deixando apenas o som de tiques de óleo do lado de fora da janela e o som da respiração dos dois. Ele olhou para ela com um olhar de avaliação, um olhar satisfeito. Ele atacou. Ele sabia que ela havia caído completamente na armadilha que ele havia armado. Desta vez não foi ele quem tomou a iniciativa. Desta vez, ela entrou voluntariamente. Ele se levantou lentamente, deu a volta na mesa, caminhou em direção a ela. Alcione não recuou. Ela ficou parada e levantou a cabeça para olhar para ele. Mesmo que todo o seu corpo estivesse tremendo, ela estava tentando provar que não era uma criança. Ele parou bem na frente dela. Ele levantou a mão, mas não tocou o cabelo dela como naquela noite. Ele apenas tocou o tecido de chifão em seu ombro, apertando o polegar levemente. O silêncio de um olhar, sem palavras, estava decidido. Desta vez, não havia escuridão, nem chuva e vento. Apenas a luz dura do meio-dia e a nudez do desejo. Quando Alcione saiu daquela sala, suas pernas pareciam ficar moles. O vestido azul claro agora parecia pesado. E ela foi para o quarto e fechou a porta. Ela não chorou, apenas se sentou no chão. O vazio, um vazio é 1000 vezes maior do que a primeira noite. Se você se sentiu uma vítima naquela noite, o que você é agora? Ela tomou a iniciativa. Ela mesma entrou voluntariamente, em troca de um pouco de um sentimento ilusório especial.
ela percebeu uma verdade ainda mais dura. Ele não a apreciava, ele estava simplesmente brincando com ela, e ela voluntariamente se tornou uma marionete. Culpa pela mãe. Agora não é mais um desespero. É uma mancha que não pode ser lavada. Ela não era mais uma vítima, ela era uma cúmplice. Na manhã seguinte, o silêncio sufocante da casa foi quebrado. Não foi quebrado por arrependimento, mas pelo som de motores de mototáxi estacionados do lado de fora do portão. Então, veio o som estridente e familiar, o som que Alcione deveria estar mais ansioso. Alcione, estou de volta. A voz de sua mãe, Hilda, estava cansada, mas cheia de alegria, e o coração de Alcione, em vez de pular de alegria, afundou no fundo. Um pânico frio percorreu sua espinha. Mamãe está de volta. A cortina caiu e a peça está prestes a começar. Ela sentou-se imóvel na cama, sem saber o que fazer. Ela deveria sair correndo ou se esconder aqui, mas não precisava decidir, porque ele, o Sr. Manuel, o homem que estivera em seu escritório ontem à tarde, já havia agido. Alcione o ouviu na sala de estar, quase correndo para a porta, como se fosse um reflexo pré-programado. « Oh, você voltou? » Sua voz não era mais um sussurro, rouco. Não era mais um cansaço solitário. É puro, alegre e cheio de amor. Por que você não me liga por 1 hora para que eu possa ir até a rodoviária para buscá-lo? Andar de mototáxi, de volta ao sol do berço assim. Alcione abriu a porta do quarto. Ela olhou pela abertura. A cena assim na sua frente fez seu estômago revirar. Ele estava lá, carregando uma grande sacola de pano da mão de sua mãe. Ele apoiou seu ombro graciosamente. Você está cansado de viajar? Como está? Por que você voltou um dia antes sem avisar? Sua mãe estava cansada, mas radiante por causa da atenção do marido. Você está bem, está tudo bem. Sinto muito a sua falta, então saí mais cedo. Oh, onde está Alcione? Naquele momento, ela a viu de pé, espiando as escadas. Aquela garota, você voltou para casa sem comemorar? Alcione enterrou os pés no lugar. Ela tentou forçar um sorriso, mas seus músculos faciais enrijeceram. Mãe! Ela desceu. Hilda correu e abraçou a filha. Oh, meu Deus, sua filha é boa em casa? Como você come e bebe e parece tão pálida? O abraço de minha mãe, o calor familiar de minha mãe, deveriam ter sido o lugar mais seguro. Mas neste momento, era como brasas. Ela se sentia suja e indigna. Ela enrijeceu nos braços de sua mãe. Você vê. Sua mãe se virou para o Sr. Manuel, ainda segurando seu ombro. Ela está doente ou algo assim. Manuel deu um passo à frente, parado ao lado da mãe, de frente para ela. Ele sorriu. O sorriso de um pai. Seu filho está crescido. Você sabe como se preocupar. Tenho estudado nos últimos dias. Provavelmente estou preocupado com o próximo exame. Ele ergueu a mão, em um gesto muito natural, e esfregou a cabeça de Alcione. Não é? Aquele toque, aquela mão, a mão que uma vez apertou suavemente seu ombro. Alcione se assustou. Deu um passo para trás, evitando esfregar a cabeça. Suas ações foram tão repentinas que tanto sua mãe quanto o Sr. Manuel ficaram atordoados. O ar ficou subitamente embaraçado. Essa garota? Sua mãe franziu a testa. O que você faz para queimar assim? Alcione abaixou o rosto. Eu estou um pouco cansado. Eu sou gostosa. Ela gaguejou. O Sr. Manuel riu. Uma risada muito natural dissipando o constrangimento. Pronto, é mentira. Eu me importo, e ele nem se importa. Vamos para casa descansar. Que você bebe a água? Deixe-o correr para comprar algumas coisas e fazer uma refeição deliciosa essa noite. Bem-vindo ao lar. Ele imediatamente voltou ao papel de marido perfeito. Ele empurrou a mãe dela para a sala de estar. Ele gentilmente perguntou a ele. Ele foi buscar água. Ele usa os ombros de sua esposa com orgulho e possessividade. Alcione ficou ali, olhando para a cena. Ele foi gentil com a mãe dela. Ele riu alegremente, como se nada tivesse acontecido.
como se os últimos dias tivessem sido apenas um sonho. Mas a vaga umidade em seu corpo e a sensação de nojo subindo em sua garganta a lembraram de que era real. Seu estômago revirou novamente. Ela sentiu náuseas. Ela não vomitou porque o odiava. Ela vomitou porque odiava a si mesma, enojada com a maneira como ela voluntariamente entrou nessa armadilha, apenas para agora ter que ficar aqui e vê-lo fazer uma peça feliz com sua própria mãe. Ele é um ator muito talentoso. Quanto a ela, ela nem sabia onde esconder seu desgosto. O jantar naquela noite foi uma tortura. Sua mãe cozinha alegremente muitos pratos deliciosos. A cozinha, que estava em silêncio, agora estava barulhenta com risos e o som de pratos e pauzinhos. Coma! Sua mãe pegou um pedaço de carne assada. Você parece tão verde quanto um navio. Seu pai está intimidando você em casa? Ela brincou. Olhando para o marido, o Sr. Manuel riu. Oh, meu Deus, quem se atreve? Só ele me intimidou. Toan comeu sozinho. Ele se escondeu no quarto. Ele também pegou um pedaço de ovo e colocou na tigela de sua mãe. Você come muito. Você esteve duro e magro a semana toda. Eles riem, são atenciosos um com o outro, são uma família feliz. Alcione franziu a testa. Ela não se atreveu a olhar para ninguém. Ela não se atreveu a olhar para sua mãe. O sorriso de sua mãe despreocupada, era como 1000 facas perfurando seu coração. Como ela poderia enfrentar sua mãe quando ela havia feito uma coisa tão terrível com seu marido? Ela não conseguia engolir. O arroz em sua boca era amargo e seco, e cada mordida era como ser destruída. Ela só queria fugir imediatamente. Sua mãe começou a notar a anormalidade. Por que você não come? Apenas senta com o rosto na tigela. Você está realmente doente? Alcione ergueu os olhos assustada, e seu olhar em um momento de pânico acidentalmente tocou o olhar do Sr. Manuel, que estava sentado em frente. Ele, enquanto ainda sorria e ouvia as palavras de sua mãe, olhou para ela por um momento, um olhar tão afiado quanto uma faca. Não é um olhar cúmplice, não é um olhar envergonhado, é um imperativo, um olhar de lembrete. Agir. Aquele olhar era como uma corda invisível apertando a garganta de Alcione. Ele estava lembrando-a de que ela também fazia parte dessa peça, que esse segredo era de ambos, que ela era tão suja quanto ele. Ela não tem o direito de julgar, ela só tem o direito de permanecer em silêncio. Aquela corda mantinha ela e ele juntos, bem na frente dos olhos de sua mãe. A náusea veio, incontrolável. Alcione soltou os pauzinhos. O som de pauzinhos caindo sobre a mesa foi um clique seco. Filho, estou cheio. Ela se levantou. Estou tão cansado, estou com náuseas. Peço permissão para ir primeiro ao quarto. Oh, essa garota! Sua mãe estava preocupada em se levantar. Ele está muito doente, irmão. Alcione não esperou mais. Correu como se houvesse um fantasma perseguindo-a. Ela correu para o quarto, fechou a porta e correu para o banheiro. Desta vez, ela realmente vomitou. Ela vomitou o jantar inteiro. Ela vomitou seu medo. Abaixo da casa, ela ainda podia ouvir a voz do Sr. Manuel ecoando com preocupação. Deixe aí, acho que vai bater no vento. Deixe-me fazer um copo de suco de gengibre para ela. Você apenas come. Sua voz ainda estava quente, ainda perfeita. A vida, ou melhor, o drama da vida, voltou à sua órbita assim que a mãe de Alcione entrou pela porta. A casa barulhenta havia voltado ao riso e à irritação familiares de Hilda. O som de facas de tábua de corte clicando. O som da televisão ligando. Tudo voltou ao normal. Mas essa era a anormalidade deles, a de sua mãe e avô. Quanto a Alcione, essa normalidade é um inferno nu. Ela não podia voltar. Como ela poderia voltar quando ela mesma não era mais a tia que era há 10 dias? A rachadura psicológica, que era apenas uma pequena corda, agora havia rasgado sua alma em 100 pedaços. Ela se torna muda e irritável. Irritabilidade como um ouriço peludo, um mecanismo de defesa desesperado. Por que Alcione não come?
Sua mãe perguntou, sua mão ainda pegando a comida em sua tigela. Alcione guardou os pauzinhos e o som da colisão soou seco. Eu não quero comer. Essa garota, estou falando com você. Estou cansado, você pode me deixar em paz? Ela gritou sem motivo. Hilda ficou atordoada. Seu marido, o Sr. Manuel, apenas olhou para ele e depois pegou a comida casualmente com a voz calma. Eu deixei passar, deve ser a pressão do exame. É como uma criança agora. Ele disse infantil. Ele a chamou de infantil depois de tudo o que aconteceu. A palavra que saiu de sua boca era mais afiada do que uma faca. É um insulto. Ele, em apenas uma frase, sacudiu tudo, empurrando-a de volta para saber a posição certa de um enteado difícil. Alcione se levantou e deixou a refeição, e ela correu de volta para seu quarto e bateu à porta. Ela ouviu sua mãe suspirar. Eu não consigo mais entender. Então, sua voz persuadiu. Vamos, deixe-me, eu falo com ele mais tarde. Mas ele nunca falou. Ele não a procurou mais, ele não precisava mais de compreensão. Ele tinha sua esposa ao seu lado, seu papel mudou. Ele não era mais um homem solitário e cansado. Ele era um marido exemplar, um padrasto paciente. Alcione percebeu uma verdade, que era ainda mais dura do que a sujeira da ação. Atenção especial, palavras profundas, o vestido azul, o toque trêmulo e a tragédia daquela noite. Em suma, é apenas um drama calculado. Ele conseguiu o que queria. Ele queria novidade, queria conquista, queria preencher o vazio chato quando sua esposa estava fora. E ela, com sua solidão, imaturidade e sede de atenção, era uma presa fácil demais. Ela começou a odiar esta casa amargamente. De todos os cantos, isso a lembrava. O sofá da sala onde suas mãos se encontraram pela primeira vez. As escadas onde ela tremia subiam em seu vestido de chifon e seu quarto onde ela estava se trancando. Não era mais um abrigo, era uma cena, era uma gaiola para seus pecados. O cheiro na casa também a deixava enjoada. O cheiro da comida que sua mãe cozinhava se misturava com o leve cheiro de seus cigarros. Ela odiava o jeito que ele sorria para a mãe. Ela odiava a maneira como ele graciosamente colocava o braço em volta dela. Cada gesto de amor que ele tinha por sua mãe, por Alcione, era uma falsidade total, um tapa na cara dela. Como ele poderia ter tocado sua mãe depois de tocá-la? E então ela percebeu a coisa mais terrível. Ele não apenas atuou, ele estava muito calmo. Ele viveu livre e livremente. Ele comia bem e dormia bem. Alcione, que estava a apenas uma parede de distância de seu quarto, podia ouvir seu ronco constante e profundo. Todas as noites ele dormia enquanto ela estava acordada, atormentada por lembranças. Ele, o mentor, o instigador, viviam pacificamente, e ela, a vítima e o cúmplice, estavam presos. Preso no pecado com a mãe, preso no autodesprezo, sua devoção, a primeira que ela perdeu em lágrimas, não tinha valor para ele. Não valia a pena se preocupar ou perder o sono por uma noite. Era barato, e ela mesma havia se tornado barata. O descuido nela cresceu. Ela não se importava mais com nada. O futuro, a universidade, tudo isso não tem sentido. Ela estava suja, sua alma estava quebrada, e não importa onde ela fosse, não importa o que ela fizesse, essa mancha a seguiria para sempre. Ela começou a ter pensamentos negativos, pensamentos sombrios sobre o fim. Se ela desaparecesse, talvez as coisas fossem mais fáceis. O segredo seria enterrado, sua mãe nunca saberia. O que ele fará? Ele se arrependerá? Ou ele seria tão casual quanto havia perguntado se ela tivesse dormido bem? Uma tarde, ela estava de pé, na varanda do segundo andar, olhando para o pátio de cimento abaixo. E esse pensamento de repente lhe ocorreu. Apenas um passo, todo o tormento terminará. Ela fechou os olhos e sentiu-se cair, mas então a voz de sua mãe ecoou debaixo da cozinha.
Alcione, desce até sua mãe para colher legumes? Essa ligação a puxou de volta. Não, você não pode morrer. Se ela morresse, seria sua libertação. Ele vai bater. Você tem que viver. Viver para puni-lo ou viver para punir a si mesmo? Ela não sabia. Tudo o que ela sabia era que não podia ficar nesta casa, respirar o mesmo ar que ele, e não podia ver sua mãe feliz no engano mais um dia. A rachadura estava quebrada, ela tinha que ir. Irritabilidade, descuido e pensamentos sombrios se cristalizaram em uma única decisão. Ela não podia ficar, respirando o mesmo ar que ele a cada segundo. Cada refeição, para testemunhar o drama feliz dele e de sua mãe, era uma tortura. Ela não podia arruinar sua mãe dizendo a verdade, mas também não podia se destruir ficando em silêncio. Ela tinha que ir. Não era mais uma escolha. Era a única maneira de viver. Ela mentiu, uma mentira calculada, embora isso fizesse seu coração doer. Ela disse à mãe que não queria mais ir para a faculdade. Ela disse que queria ser independente. Ela se candidatou para trabalhar como trabalhadora em um parque industrial na remota Tai Nguyen, um lugar onde ninguém sabia quem ela era. Sua mãe, Hilda, estava chorando. Ela ficou atordoada. Ela não entendeu. Você está louca, Alcione? O que falta nesta casa? Não quero estudar direito e vou trabalhar como trabalhador. Ela gritou impotente. Por quê? Diga-me por quê. Alcione não conseguia falar. Ela apenas abaixou a cabeça friamente. Sou adulta. Quero decidir minha própria vida. Essa frieza era a única arma que ela tinha. Isso partiu o coração de sua mãe, mas também protegeu sua mãe da verdade. E você, então, Sr. Manuel, o que você fez? Ele desempenhou o papel de um padrasto tolerante e compreensivo. Ele colocou a mão no ombro da mãe dela e deu um tapinha nela. Acalme-se. Seu filho está crescido. Ele tem seus pensamentos. Ele se virou para Alcione com um olhar simpático. Você já se decidiu? O trabalho na fábrica é muito difícil. Eu posso suportar. Alcione respondeu, grunhiu. Ele assentiu, aparentemente contemplando. Ok, deixe-o tentar. É bom ser independente desde o início. Ele tropeça um pouco para entender. Não se preocupe. Ele a apoiou. Seu apoio foi a faca final mais cruel. Ele não queria apenas que ela fosse. Ele estava feliz por ela estar indo. A bomba explodiu lentamente. Então, ela mesma desmontou a tripulação e saiu de casa. É seguro. Na última noite naquela casa, o som de grilos cantando do lado de fora do jardim era aterrorizante. Alcione tinha terminado de arrumar sua bagagem, apenas algumas roupas velhas. Sua mãe chorou e seus olhos estavam inchados e ela adormeceu por causa do cansaço. A casa estava na escuridão, mas Alcione sabia que ele não estava dormindo e ouviu o clique familiar do isqueiro. Ele estava sozinho na sala de estar. Ela desceu as escadas sem fazer barulho. Ele estava sentado ali em uma poltrona, na escuridão, apenas a chama vermelha bruxuleante de um cigarro. Ele era como um animal predador escondido na noite. Ele sabia que ela estava para baixo. Ele não virou a cabeça. Alcione estava a poucos passos dele. Ela não tremia mais. Ela não chorava mais. Sua voz tão fria e monótona quanto a água de um lago de prisão de inverno. Você está feliz? Ele deu uma tragada de cigarros e uma leve fumaça branca voou. O que você está dizendo de forma tão estranha? Estou saindo. Você está seguro. Seu jogo poderia ter continuado perfeitamente. Ele riu baixinho, uma risada na garganta. Eu não acho... Não, Alcione resmungou. Não use essa palavra. Estou enojado. O silêncio durou muito tempo. Apenas o som de insetos zumbindo. Manuel virou a cabeça lentamente sob o luar fraco que espreitava pela janela, o rosto inexpressivo. Ele olhou para ela não com luxúria, não com um olhar gentil. Era o olhar de um adulto olhando para uma criança que estava complicando as coisas. Você ainda está com raiva? Sua voz estava calma. Alcione olhou diretamente em seus olhos.
olhos que ela pensava serem profundamente solitários. Agora ela via apenas um vazio frio. Eu só quero te fazer uma pergunta. Ela respirou fundo. Tudo, desde o vestido, desde aquela noite chuvosa até agora. Você alguma vez, mesmo por um segundo, se arrepende? Ela esperou, uma parte da parte estúpida que finalmente ainda esperava. Esperava por um pouco de humanidade. Espera uma palavra sim. Manuel olhou para ela por um longo momento, esfregando o cigarro no cinzeiro. O som de torção era ensurdecedor e ele exalou. Arrependimento? Ele sorriu, um sorriso quase com pena. Você é muito jovem, Alcione? Ele se levantou, caminhou em direção a ela, mas manteve distância. Então você vai esquecer. As pessoas não têm um coração fraco, ninguém sofre de insolação. É uma insolação para mim e para mim. Não é insolação. Alcione sussurrou com raiva. Não complique as coisas. Sua voz ficou fria. Você tem que entender, já aconteceu. De que adianta cavar, é só fazer sua mãe sofrer. Ele usou a mãe dela como uma folha de pavão novamente e empurrou a responsabilidade para ela. Vá embora, refaça sua vida, essa é a melhor coisa para você. Esqueça tudo aqui. Essa é a única maneira de proteger minha mãe e minha filha. Você entende? Ele respondeu. Não. Ele não se arrependeu. Apenas achou problemático e ainda a manipulou até o fim. Alcione não disse mais nada, ela se virou e subiu as escadas. Toda a esperança finalmente morta. Na manhã seguinte, ela carregou sua bolsa cedo, quando ainda não era de manhã. Ela não deixou sua mãe levá-la para a rodoviária. Ela apenas disse à mãe para cuidar de sua saúde. O último abraço com sua mãe foi embaraçoso e frio. Ela não conseguia mais sentir o calor. O ônibus se afastou das ruas familiares de Ankara e Alcione sentou-se com o rosto pressionado contra a porta de vidro. Ela viu sua sombra vagamente refletida no vidro empoeirado. Uma garota de 18 anos com olhos vazios, 10 anos mais velha, as lágrimas finalmente começaram a cair. Mas não são lágrimas de fraqueza, são lágrimas de perda. De repente, ela percebeu o que havia dado a ele. Na primeira vez, não importava, era apenas carne. O que ela realmente perdeu foi maior do que isso. Ela havia perdido a fé. Ela havia perdido sua inocência em sua alma. Ela havia perdido sua casa. E o mais assustador, havia perdido sua mãe. Embora sua mãe ainda estivesse lá, seu vínculo agora estava envenenado por um segredo que nunca poderia ser contado. Ela se tornou cúmplice daquele que a arruinou para atrair a mulher que ambos deveriam amar mais. O ônibus virou para a rodovia nacional, deixando a cidade para trás. Alcione se pergunta se sua mãe algum dia saberá a verdade, ou ela viverá o resto de sua vida feliz na concha perfeita que ele habilmente criou. Este segredo sempre desaparecerá, ou será para sempre uma cicatriz profunda e dolorosa escondida nela, uma lembrança permanente de 10 dias sufocantes e um surto de insolação que queimou toda a sua vida. Portanto, nossa história está toda aqui. Junte-se à conversa nesta sessão de comentários em vídeo e torne-se parte de nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho lhe dão a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções fortes e fazem você questionar suas palavras e coração, não se esqueça de se registrar e ligar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto dos casos de amor. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós em nosso canal de casos apaixonados e dramáticos. Cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo nas novas histórias que estão por vir.